Que a paz de Deus te abençoe e te guarde. O nome do nosso Criador, o nome do Criador do Universo, o nome daquele que colocou o fôlego da vida no teu corpo para estar hoje nesse mundo dos viventes. No livro de Isaías, do capítulo de número 63, versículo de número 16, nós temos uma afirmação maravilhosa. Como nós devemos chamar o nosso Criador, o Todo-Poderoso, que está acima de todos os deuses do planeta. Diz assim: mas tu és nosso Pai. Ainda que Abraão não nos conhecesse, e Israel não nos reconhecesse, tu, ó Senhor, és nosso Pai. O nome dele é Pai. Quando você se dirige Pai, é o nome do Deus. Nosso Redentor. Desde a antiguidade é o teu nome. Pai é o nome de Deus, nosso Redentor. É o teu nome. Isaías 63, 16. E foi ensinado pelo Senhor Jesus Cristo este nome. No livro dos Gálatas, no capítulo de número 4, e no versículo 4, diz assim a palavra de Deus: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para redimir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. 6. Porque sois filhos de Deus, enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que chama Abba, Pai. Ele é Pai. O nome é Pai. Pai é um nome, sim. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 19. E tudo que Deus levou a Adão, Adão deu o seu nome. Tudo que foi chamado é o seu nome. Pai é um dos nomes de Deus. E no livro de Mateus, em Mateus, capítulo de número 6, versículo 9, olha o que diz aqui a palavra de Deus. Mateus 6, 9. Portanto, vós orais assim: Pai, e nosso que estais no céu. O nome de Deus é Pai. Jesus ensinou à igreja, ensinou aos cristãos: Pai é o seu nome. No livro de João, capítulo de número 1, a Bíblia diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deus é o nome do Deus Todo-Poderoso, do Senhor.
em Gênesis 1:1. E criou Deus os céus e a terra. É o mesmo Deus de João 1:1. O nome dele é Deus. O nome dele é Pai. Aleluia. No Salmo 116, do versículo 1, 2, 3 e 4, o nome dele é Senhor. Senhor. Senhor é um nome dado a Deus. Então, quando você chama Senhor, você está falando com Deus. Quando você chama Pai, você está falando com Deus, o Criador. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, pela glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também é o sou o que sou. Ele disse no capítulo 3, do 13 em diante do livro de Êxodo. Moisés perguntou, e quando o povo perguntar quem me enviou, ele disse, diga ao povo de Israel que você está aí no nome do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas a Faraó, você diz, eu sou o que sou. É um dos nomes de Deus. Quando você olha e faz Deus de Abraão, Isaac e Jacó, você está falando com o Deus de Gênesis 1. Os hebreus chamavam ele do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É um dos nomes de Deus. Quando você chama Pai, está chamando Deus, que é outro nome do Senhor. Senhor, também está falando com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. No livro de Amós, capítulo 5, versículo de números 27, ele é chamado do Senhor dos Exércitos. É o seu nome. Senhor dos Exércitos, um nome redentor, é o seu nome. Nós temos várias passagens na Bíblia do nome de Deus, não precisa estudar muito para ver não, que a Bíblia deixa isso claro. No livro de Deuteronômio 28, 58, Deus é o seu nome. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. O verdadeiro cristão, na sua oração, quando ele pronuncia Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele está falando com Deus Todo-Poderoso. Ele está falando com o Altíssimo, com o Criador de todas as coisas. Quando ele coloca Deus dos Exércitos, também ele está falando com Deus Todo-Poderoso. Quando ele pronuncia Senhor do Senhor, também ele está falando com o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador do céu e da terra. Quando ele pronuncia meu Pai, meu Senhor, ele está no lugar santo dos santos e o Senhor está ouvindo a sua oração. Este é o memorial do nome do Senhor.
de Isaías, capítulo 63, 16. Nosso Pai, nosso Redentor, que a sua habitação é no alto dos céus, este é o seu nome. E se você quer estar bem com o Senhor, chame de Pai. Ele é Pai da igreja. Ele é o Pai da igreja. É o cabeça da igreja. É o pastor da igreja. Ele é Senhor. Ele é Deus. Que a paz de Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com a igreja, com os cristãos. E você diz amém e amém. Deus te abençoe e te guarde.